Olá, povo de Deus, bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu senti o desejo no coração de trazer uma ministração, porque eu tenho um caderninho aqui de ministrações que ainda não foram efetuadas, né? São coisas que o Senhor, Ele me deu e eu vou escrevendo, eu vou anotando. E quando é o momento propício, eu divido isso. E eu senti o desejo no meu coração hoje de passar para vocês esse algo que Deus ele colocou no meu coração. Né? Essa pregação, o Senhor Jesus ele me deu na madrugada do dia 1/11 de 2021. 3h18 da manhã, e eu estava em Berlim. E Deus ele falou comigo a respeito dos céus. Esse é o tema, né, que o Senhor ele colocou no meu coração. E Deus ele me deu alguns pontos, Deus ele foi falando comigo, Deus disse assim: filha, para chegar no céu, primeiramente tem que ter intimidade comigo. Ou seja, quando você vai casar com uma pessoa, você primeiro precisa conhecê-la, para depois você tomar a decisão de você querer se casar com ela, certo? E com Deus é a mesma coisa, porque Jesus é o noivo e nós, como igreja, nós somos a noiva de Cristo. Então Deus ele falou ao meu coração, disse: filha, para chegar aos céus, o primeiro ponto é ter intimidade comigo. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Em Jeremias 33:3, vamos ver o que é que diz. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Para você invocar, você tem que conhecer. Para você invocar, você tem que ter intimidade. Para você invocar, você tem que saber o que está invocando. Para você ter intimidade com Deus, o primeiro passo é você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro passo. Porque muitas pessoas dizem assim: mas é porque eu sou filha de Deus. Nós só passamos a ser filhos de Deus através de Jesus Cristo. Mas, enquanto eu não declaro Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu sou apenas criação de Deus. Mas eu não sou chamada filha de Deus. Eu só sou chamada filha de Deus a partir de que eu declaro Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Eu sempre digo que quando a gente vai passar por um cabine, né, de imigração no aeroporto, que tá lá o policial federal, né, a polícia de imigração, para carimbar o nosso passaporte, para a gente seguir, né, a viagem, né, continuar a viagem. Então, sem aquele carimbo, você não chega até a destinação, o destino. Né? Você tem que ter o carimbo no seu passaporte para que você possa prosseguir a sua viagem. E no mundo espiritual é da mesma forma. Então, Jesus, é através de Jesus, é através do sangue de Jesus, é através do sacrifício de Jesus que nós temos o passe livre para poder a gente ter acesso aos céus. Se não for por Jesus, não é por nenhum outro, porque na Bíblia diz, o próprio Jesus diz, para ir ao Pai tem que primeiro vir a mim. Para conhecer o Pai tem que me conhecer, porque aquele que não me conhece também não conhece o Pai. Então, tá aí o primeiro ponto, né? Intimidade. Vamos ao segundo ponto. Despir-se diante de Deus. E ainda Deus, ele deixou aqui com detalhe, tudo eu fui escrevendo, tá? Confessar os pecados e vir ao arrependimento. Eu continuo batendo nessa tecla, amados, porque é uma coisa que hoje em dia a gente não vê nas igrejas. A gente vê shows, a gente vê conferências, a gente vê leão rugindo, a gente vê vaca mugindo, a gente vê acrobacia, a gente vê dança, a gente vê tudo na igreja de hoje. Mas a gente não vê as pessoas com seriedade de pregar sobre o arrependimento. Vamos ver na palavra o que é que diz. 1 João 1:9.
Vamos ver aqui o que é que diz a palavra do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu uma vez escutei de um pastor, né, que ele não tinha pecado, que ele não era pecador, que não existia pecado nele. E eu disse a ele que ele já estava sendo, né, filho de Satanás, porque estava mentindo. Porque também a Bíblia fala que não existe um justo sequer aqui na terra. O único justo, limpo, imaculado, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, chama-se Jesus Cristo. Depois de Adão, nós nascemos do pecado, nós nascemos da desobediência, nós nascemos da falta de atenção ou falta de obediência de Adão. Então, todos nós temos que passar por esse processo de confessar os pecados e vir ao arrependimento. Né? Como eu já disse em outro vídeo, tem essa metanoia, ou seja, mudança de atitude, ela tem que acontecer. Né? E eu acho engraçado que no mundo cristão, quando a gente dá um testemunho de algo muito sério que a gente passou, um pecado muito sério que a gente cometeu, porque não existe nem pecadinho e nem pecadão, aquela que adulterou é a mesma coisa daquela que falou mal do outro. Aquele que matou é o mesmo que apunhalou o irmão pelas costas. Aquele que se prostituiu é o mesmo que negou Jesus. Então não tem um medidor de pecadinho, pecadão. Não, Jesus, pecado é pecado. Pecado. O que significa? Pecado é fazer aquilo que não agrada a Deus. Ou seja enorme, ou seja pequeno, é pecado. E o que me acha engraçado é que muitas das vezes Deus ele me usou várias vezes, porque eu não tenho problema de falar, gente, daquilo que eu errei. Eu errei, eu caí e Deus me levantou, porque a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Porque se eu for depender dos irmãos, os irmãos me empurram ladeira abaixo. Entendeu? Esse é o cristianismo que a gente vive hoje. E as pessoas muitas das vezes usam o passado, né? Para poder trazer à tona o passado. Ah, porque você adulterou no passado e agora, sim, se você adulterou, se você roubou, se você matou, aqui na Bíblia está dizendo, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Aqui está dizendo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu venho dizer aqui, você para de falar do teu irmão, para de falar do pecado do teu irmão, para de falar, porque ela foi uma adúltera, não, porque ela foi uma prostituta. Sim, foi, não é mais. A metanoia existiu, a mudança de atitude existiu através do poder do sangue de Jesus, que ele só acontece através do sangue, do poder do sangue de Jesus. Então, quem cava o passado lá atrás é Satanás. Porque na Bíblia diz em Isaías que das nossas transgressões o Senhor não se lembra mais. Ele pega todo o nosso passado e ele joga no mar do esquecimento. Então é apenas um toque, né? Para mim e para todos que vão ouvir essa live. Preste atenção o que é que você fala. Porque às vezes até você próprio está passando por uma dificuldade e não sabe por quê. Às vezes é até por você ter vendido o seu irmão. E de você ter sido usada por Satanás, de cavar o passado. Porque o passado não interessa. Deus não vive de passado. Deus não vive montando quebra-cabeça de passado. Eis que as coisas velhas se passaram. Eis que faço tudo novo. O nosso Deus, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, é o Deus do novo. Não é o Deus do passado, não é o Deus do antigo. Então, se eu errei, como todo mundo errou, porque alguém errou um dia em alguma coisa, né? Então, se eu errei em alguma coisa, quem quer trazer isso à tona é Satanás.
Porque aqui está dizendo que Deus, ele me justificou. Deus, ele nos justifica e nos testifica através da palavra dele. E nós somos lavados, remidos no sangue de Jesus. Então, isso é que interessa. Entendeu? Então, vamos para o terceiro ponto. Gente, eu tenho que falar, sabe? Porque o povo de Deus, ele tá com medo hoje em dia de falar. O povo de Deus tem medo de perder membro na igreja. O povo de Deus tem medo de expor sua vida. O povo de Deus, ele tem medo. Quem tem medo de expor a sua vida é porque tem rabo preso. Simples assim. Quem tem medo de expor a verdade, que eu já vi pastoras ministrando sobre família. Ah, porque família, porque a casa. E a casa destruída. E o casamento, uma nojeira. Mas estava no púlpito pregando. Não, porque Deus é o Deus de família, porque minha família, porque minha casa. Não, gente, a gente tem que acabar com isso. Se a tua casa é suja, para limpar, para arrumar. Deixa Deus fazer uma faxina geral na tua casa. Daí, aí você tem respaldo para falar que a sua família passou por um processo, que Deus, ele entrou, que ele limpou, ele arrumou, ele colocou as coisas tudo no lugar. Então, às vezes eu fico pensando, o povo ali na emoção, né? Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as estruturas, né? Sara todas as feridas, tem essa música, né? Mas as pessoas não têm noção do que estão cantando. Porque quando Jesus, ele entra para arrumar, dói. Quando Jesus, ele entra para fazer a faxina dele, ele mudar os móveis de lugar, às vezes até acontece até uma bagunça na nossa mente, no nosso entendimento. Meu Deus, o que é que isso está acontecendo? Até parece que é um tornado que está passando na nossa vida, mas não é não. É Deus arrumando. Porque Deus, ele é especialista em arrumar e deixar a casa limpa. Porque quem gosta de casa suja, casa miserável, casa de porco, é o espírito de porco, ou seja, Satanás. Tá certo? Vamos para o próximo ponto. O primeiro foi intimidade. O segundo, despir-se diante de Deus, verdadeiramente. O terceiro, alegrar-se diante da presença de Deus. Eu vejo, gente, eu parei de ir em conferências, porque eu não acredito mais em conferências. Eu acho engraçado que é um povo, sabe, que primeiramente tem que estar com a sua cara estampada, mostrando para o mundo que você vai ministrar. O primeiro ponto. O segundo ponto é que as pessoas não pregam o que vivem. Eu vi muita falsidade nesse mundo de conferências, sabe? Disso, até os títulos, na minha opinião, hoje em dia, são completamente antibíblicos, né? E assim, e as pessoas, como é que pode, minha gente? Você tá ali, né? Pra mim, isso é emoção, tá? Você tá ali na alegria, na presença de Deus ali, você abraça sua irmã e diz, você é uma profeta, que você é serva de Deus, porque Deus me mostrou, porque Deus falou, e Deus mostra e fala tanta coisa. E no dia seguinte, uma conferência acontece sexta, sábado, domingo, e numa segunda-feira, minha gente, você está sentada num café, você mais 3 ou 4, falando mal da pessoa, sem a pessoa ter o direito de ouvir para poder se defender? Aí eu pergunto, o que é que foi? O que é que essa conferência fez na tua vida? O que foi onde é que Deus estava que não mudou esse teu espírito, né, de contenda, de gostar de ouvir fofoca? Onde é que Deus trabalhou? Foi em quê? Foi na roupa que tu estava vestida? Foi na marca que tu estava usando para mostrar para os outros que tu tem? Foi no relógio da Michael Kors? Foi no sapato que tu tá usando? Porque eu gosto de coisa boa. Eu também tenho coisa boa. Mas não é isso que rouba o meu coração. Não é isso que Deus... Eu não me corrompo com isso. Entendeu? Eu gosto de ter porque eu sempre tive. Eu fui criada sempre com coisa boa. E para mim, coisa boa dura muito. É caro, mas dura uma eternidade. Você faz um investimento para evitar de você estar gastando dinheiro várias vezes. Enfim, esse não é o caso. Mas aí eu pergunto,
nos alegrarmos na presença do Senhor. Quando nós nos alegramos na presença do Senhor, é sem imundície. Quando nós nos alegramos na presença do Senhor, é sem fofoca. Quando nós nos alegramos verdadeiramente na presença do Senhor, é quando Deus ele foge do nosso caráter, é quando há mudança de caráter, quando há mudança de atitudes, quando há mudança no tratar com o próximo. Então, se não houve isso, para mim foi apenas uma conferência vazia, porque hoje em dia as igrejas estão cheias de pessoas vazias. E as conferências, né, os coaches da vida, né, ganhando milhões, né, de reais, ou seja lá em dólar, seja lá que for em libra, em krona norueguesa, não importa, né? E eu fiz um teste com muitas pessoas que eu ia fazer a conferência esse ano e realmente devido à guerra, quando a guerra iniciou, eu adiei a conferência. Mas Deus disse assim para mim, filha, não bota foto de ninguém. Não vai botar foto de ninguém, não vou dizer a você quem que vai ministrar e vai ser tudo uma surpresa. E eu vi o pouco interesse das pessoas de participarem simplesmente porque o seu rostinho ou o seu nomezinho não estaria estampado nas redes sociais. Ou seja, Deus fez um teste e você não foi aprovado, tá bom? Vamos para o... Não, primeiro tem que ler aqui as palavras. Alegrar-se na presença do Senhor. Lá em Sofonias, vamos ver aqui o que é que diz. Sofonias, porque tudo tem que ter a palavra de Deus, né, gente? Sofonias 3:17. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-se, e ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no teu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, quando realmente nós estamos na presença de Deus, com alegria verdadeira em Deus, não no relógio, não no anel, não na pulseira, não na calça, não no sapato, não na maquiagem, não no cabelo. Aí acontece isso aqui. Deus, ele está no meio, ele fica no meio de nós. Porque há quem quer que pense que o Senhor, ele está em todo canto. Onde tiver 2 ou 3, Deus está no meio. Mas Deus, ele não entra onde tem imundície. Deus, ele não se junta com imundície. Deus, ele não se junta. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, para você, né, que participou aí, que teve, sabe, aquela conferência que Deus mudou a sua vida, e no outro dia você estava falando mal da sua irmã, né, falando pelas costas, você pode voltar esse dia aí que a conferência não adiantou, foi em nada na tua vida. Em nada na tua vida, não mudou nada. Se depois de 3 dias que você disse que estava na presença de Deus, e numa segunda-feira você está num café falando mal, ou ouvindo alguém falando mal da sua irmã, então essa conferência não serviu de nada na sua vida. Vamos para o próximo ponto. Isso é um ponto muito importante, tá? Como todos eles são. Limpar as vestes para ir para o céu. Eita. Vamos lá. Aqui Deus eu coloquei. Procurar viver uma vida reta diante de Deus. Jesus. Eu vejo hoje em dia, tem muitas igrejas, né, que parece mais uma boate. Mas a boca fala do que o coração tá cheio. A gente vê tantas coisas absurdas hoje que, sinceramente, dá vontade de vomitar. Se eu como, serva do Altíssimo, eu tenho essa vontade de vomitar, imagine Deus. Então, nós temos sim, amados, todos os dias limpar as vestes. Todos os dias. Porque, às vezes, você passa por um canto e, às vezes, você nem vê. Mas até o teu irmão, que estava na segunda-feira no café falando mal de tu, ele bota até um carrapicho na tua roupa.
Ele bota até uma mancha na tua roupa. Ele derruba até o café para respingar e cair a mancha de café na tua roupa. Então, assim, quando você está numa patota de 3 ou 4, que eu chamo isso de patota, né? E você ouve, aquele que cala consente, tá certo? E você ouve, né? Ah, mas porque fulana, beltrano, cicrano, você tem que se posicionar. Ei, vamos parar por aqui? Se vocês querem comentar sobre fulano, beltrano, cicrano, A, B, C, chama a pessoa aqui. Vamos ligar para ela agora? Fazer uma chamada de vídeo e a gente conversa sobre isso? Mas quando você compactua, né? As pessoas estão com as vestes sujas e acaba a sujeira, a poeira, o pó, passando para suas vestes. Então, a gente tem que muito observar aonde a gente vai, com quem a gente está e o que nós estamos falando e escutando. Isso é uma coisa que Deus ele tem me ensinado bastante. Vamos ver lá na palavra, em Tiago, né? O que é que diz a palavra do Senhor? Tiago 4:8. Que diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que eu acho engraçado, sabe, amados, é porque no meu guarda-roupa tem muita roupa. Mas hoje em dia tem pessoas com guarda-roupa de máscara. A máscara do sorriso, a máscara do café, a máscara da conferência, a máscara do restaurante, a máscara do avião, a máscara dentro de casa, a máscara como esposa, a máscara como mãe, a máscara como amiga, a máscara como irmã, enfim. Então, às vezes, as pessoas, né, em vez de terem roupas dentro do guarda-roupa, tem máscaras, né? Mas aqui diz, né? Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, se você não procurar chegar para Deus e dizer, Jesus, olha, eu não quero ser assim. Porque eu já passei, amados, muitas vezes que eu já passei por essa situação. Eu tô falando porque eu passei. Eu tô falando porque eu já estive em patotas e ouvi e eu até dei a minha opinião. E Deus, ele me retirou. E eu louvo a Deus por isso. Porque muitas das vezes, você querendo ou não querendo, você se envolve no negócio. Mas Deus, o que eu acho engraçado é porque a pessoa não está no local para se defender, né? Não tem direito à resposta, porque eu acho que todo mundo tem direito à resposta. E as pessoas pensam, o povo cristão ainda tem a ingenuidade ou a burrice de achar que Deus não está escutando o que está sendo falado. Mas o nosso Deus é onisciente, onipresente, né? E onipotente. Ele está em todo lugar, ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele escuta tudo. Ele sabe até antes que tu for abrir a boca o que está no teu coração. O teu coração pode jorrar 2 águas? Porque na Bíblia diz que a gente não pode. Da mesma pedra não pode sair 2 águas do rio. Não pode sair. Ou o rio é água doce, ou o rio é água salgada. E agora vem o teu coração. O que é que o teu coração está jorrando? O teu coração está jorrando fofoca, imundície, para tu limpar, sujar mais ainda as tuas vestes? Ou teu coração está jorrando pedir perdão, se reconciliar com Deus, se achegar a Deus? O que é que teu coração, qual é a água que está jorrando do teu coração? Porque eu posso te enganar. Eu posso enganar todo mundo aqui no planeta. Mas eu não posso enganar Deus. Aquele a quem a gente não deve enganar. E a gente não deve enganar nem a Deus e nem aos irmãos. Ou seja, a ninguém. Muitas pessoas, sabe? Eu me lembro, logo há 3, 4 anos atrás, as pessoas, quando me conheceram, ficaram chocadas, né? Porque eu tinha voltado a fumar e Jesus literalmente me libertou desta praga do Egito na minha vida. E eu cheguei para as pessoas, me apresentei, prazer, meu nome é Tassiana, eu sou pastora tal, e eu fumo. E as pessoas ficaram escandalizadas, as pessoas me chamaram até de louca. Como as pessoas ainda chamam hoje em dia, né? Mas eu sou realmente louca por Jesus. E as pessoas ficaram assim, sabe, chocadas com o meu pecado. Porque elas são tão puras, elas são tão santas.
né? Elas não têm as vestes sujas. E acho engraçado, né? A Bíblia diz, né, que antes para você, né, ver, né, tirar o cisco do olho do irmão, você tem que tirar a trave que está no seu. Então é muita hipocrisia, muita heresia o mundo que a gente vive hoje em dia. E crer, último ponto, aleluia, é nós crermos que nós vamos morar no céu. Eita, Jesus, maravilhoso. Maravilhoso, Jesus, né? Então, para a gente chegar aos céus é uma corrida, amados. É uma maratona, né? A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que nós temos que tomar conta da nossa coroa para que a gente não perca. Né? Uns, né, sensacionalistas creem, né, que uma vez salvo, para sempre salvo. Né? Eu não sou sensacionalista, eu acredito que podemos sim perder a nossa salvação, né, se bobearmos e se nós entrarmos, né, porque se assim, né, se você aceitou Jesus uma vez salvo, para sempre salvo, né, então você pode fazer o que você quiser. Então você não precisa pedir pecado, você não precisa se arrepender, você não precisa chegar mais a Deus, você não precisa ter um relacionamento com Deus, né? Então, não bate. O quebra-cabeça, ele não encaixa, não fecha a conta, entendeu? Então, na minha opinião, né, o pouco que eu sei, o pouco que eu passo meu tempo estudando a palavra de Deus, eu acredito sim que nós temos que, né, pedir perdão, né? E eu acredito no Deus que perdoa. Eu acredito num Deus infinitamente amoroso, mas eu também acredito que o nosso Deus também, ele é infinitamente justiça, também ele é justo. E ele não vai pedir aquilo que ele não te deu, ele não vai te cobrar aquilo que não te deu. Na palavra de Deus diz, a quem se é muito dado, se é muito cobrado. Então aquilo que você aprendeu, aquilo que você já sabe, e você não tentou ou não colocou em prática, o Senhor ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar a tua atitude, a tua postura cristã. O Senhor, ele vai te cobrar as conferências que ele não mandou tu fazer e tu fizeste. O Senhor, ele vai te cobrar as intenções do teu coração. O Senhor, ele vai te cobrar os teus pensamentos. O Senhor, ele vai te cobrar a tua língua. O Senhor, ele vai te cobrar a tua casa. O Senhor, ele vai te cobrar a tua família. Então, eu tenho um medo de Deus, viu? Pense. Porque quando chegar naquele dia, amados, né, do trono branco, que diz assim, e aí, Tassiana, mostra aí as tuas mãos e conta aí tua história. Aí não vai ter A, não vai ter B, não vai ter C, não vai ter ninguém. Vai ser eu, sozinha, eu, Tassiana, com tudo aquilo que eu falei, com tudo aquilo que eu fiz, com tudo aquilo que eu errei ou que acertei, e eu vou contar a história para Deus. Deus, ele é tão bom que ainda vai permitir a gente contar a história. Né? Não, mas senhor, assim, assado, cozido e frito. Mas, porém, se... Então, eu acredito, amados, que enquanto nós estamos aqui na terra, ainda estamos vivos, ainda há chance para que a gente dê realmente, aleluia, a caneta, o lápis na mão de Deus, para que Deus ele possa escrever nossa história. As pessoas acham engraçado que eu estava tudo certo agora para ir para uma conferência, né? Que Deus já me retirou, já tem 2 anos. Você vê, eu vou trazer agora um pequeno testemunho. O Senhor, ele me retirou desse mundo de conferência tem 2 anos. E o Senhor disse, não quero mais você. Eu vi o que tinha que ver, ouvi o que tinha que ouvir. E para mim foi o suficiente. E Deus, ele me retirou desse mundo gospel. Né? Porque eu já tenho meu salário, gente. Eu não vivo de internet para ganhar like. Não é o YouTube, não é os dízimos, não é o Facebook, não é Instagram que paga meu salário, não é Jesus, sabe? Eu, graças a Deus, eu tenho minha renda até meu último dia de vida aqui na Terra. Então, financeiramente, eu não tenho que me preocupar, que Deus ele já me proveu. E eu vejo, sabe, que as pessoas estão à procura da fama, à procura de ser conhecido. Eu só vejo as fotos, as caras, as bocas, né? E às vezes nada disso aí tá agradando a Deus. O quanto Deus, às vezes, queria apenas que você sentasse na sua casa com seu marido, filho, sei lá, filhas, cachorro, seja lá coelho, papagaio, não importa quem, e que você começasse a praticar o que Deus ele vem dizendo a gente.
sabe? Um coração voltado para Ele, uma vida, né, voltada para Deus, porque uma vida voltada para Deus não é a vida da maneira que eu quero viver, né? E me convidaram aqui para, não para ministrar, tá, gente? Para ir participar de uma conferência, coisa e tal. E eu dei meu nome, eu paguei. Quando foi a semana passada, Deus disse a mim: você esqueceu que eu te retirei deste mundo de conferências? Porque a Noruega agora está começando a viver aquilo que os brasileiros já vivem, esse negócio, né? Ah, é conferência. Ah, porque agora Deus vai fazer. Deus só faz na conferência, tá? Fora da conferência, Deus não faz, tá certo? Deus, ele não faz na tua casa, Deus não faz na tua cozinha, Deus, ele não faz contigo no banheiro, Deus, ele só faz na conferência, tá certo? Então, para você que vive de conferência, tem que estar numa conferência todo final de semana, ou seja, todo dia, né? Para Deus fazer alguma coisa. E Deus disse a mim: você vai desfazer. Por quê? Eu não quero você mais em conferência. Aí, o Espírito Santo, ele me trouxe à memória isso. Porque realmente eu ia, sabe? Aí eu liguei e disse: não vou mais pra conferência. Ah, mas por que você não vai? Porque Deus disse não. Porque Deus disse não pra mim há 3 anos atrás, praticamente. E eu não vou mais a conferência nenhuma. Seja lá de quem for, não vou mais em conferência nenhuma. Pode ser a conferência do Papa. Não vou, porque Deus, ele não me quer mais em conferência. Nem vou para me sentar, nem vou para ministrar. Eu não vou, porque é um mundo falso, é um mundo de nojeira. É um mundo onde a nojeira se coloca tudinho ali. Sai todo mundo bonito na foto. Mas por trás, no outro dia, vão estar falando mal de você. Vão estar falando da roupa que você usou, da maneira que você comportou, da maneira que você falou. Nossa, a pastora Tassiana, ela fala muito alto, ela senta assim, ela senta assada, ela senta cozido. E como falaram de mim, vão falar de você também. Porque aquele que tem o hábito de falar, ele não vai parar, a não ser que ele pare, peça perdão a Jesus, aconteça a metanoia, a mudança de atitudes, ele peça perdão ao irmãozinho que ele falou mal, e ele não volta mais a fazer isso. Fora disso, e uma coisa que Deus disse a mim: filha, quem tem que brilhar sou eu e não você. Aleluia. Quem morreu na cruz por todos foi eu e não você. E, muito sincera, eu também não iria. E Deus disse a mim: quando a gente entende que Deus, ele vem com o poder dele. Imagine que você é um cano branco, né? Que você não usa brinco, você não usa relógio, não tem sapato, não tem nada, tá? Que você é um cano branco e que Deus, ele desce através desse cano branco e sai do outro lado do cano. Então, imagine que você é esse cano. Então, Deus, ele vem sobre você e ele passa através de você e através de você vai para outra pessoa. É isso que nós somos. Nós somos ponte. Nós somos ligação de Deus. Porque Deus, ele não precisa de mim, de você, não. Deus é autossuficiente, minha gente. Para com esse negócio. Ah, porque se eu não for naquela conferência, o fogo não vai descer. A palavra não vai ser pregada, gente. Deus usou até um burro para falar. Pelo amor de Deus. Vamos parar de achar que a gente é alguma coisa. A Bíblia diz, se não fosse, né, a misericórdia de Deus, a gente era para estar queimando nos quitos dos infernos há muito tempo. De tão bom que a gente é. Então vamos parar com isso, minha gente. Vamos ter mais humildade, né? Vamos ter mais, né, vivência da palavra, porque a palavra ela vive muito na teoria. Mas a prática que é bom, nada. Então é isso. Então guarda aí esses 5 pontos, né? Só vou passar aqui rapidinho. Intimidade, que tá faltando na igreja. Despir-se diante de Deus, também tá faltando. Alegrar-se na presença de Deus, também está faltando. Limpar as vestes, tá faltando sabão para muita gente. E acreditar e crer que vamos para o céu. Essa é a promessa do nosso Deus. E eu só vou ler a promessa que está aqui, né, do Senhor. O que o Senhor ele deixou para mim e para você. Foi isso aqui, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou
preparai-vos lugar. Aleluia. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Ô glória, vem logo, Jesus. E vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Então, eu espero que vocês pensem, né, isso foi uma luz que o Senhor ele me deu no dia, como eu já disse, 1/11/2021. E tá aí, revelação vinda direto do céu na madrugada, né, do dia 1/11/2021, às 13h18 da manhã, em Berlim, na Alemanha. Então, ó, beijo para vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.